Acho que a simples tonelagem de antibióticos que é usada anualmente no mundo contribui para o problema de bactérias resistentes na comunidade, que posteriormente se torna um problema no hospital, tornando-se depois um problema nas creches, e tudo isso está intrincadamente conectado. Nos anos 50, os animais também começaram a receber antibióticos. Além de refrear as doenças, e por motivos que ainda não foram compreendidos, essas drogas promovem crescimento. Atualmente, metade de todos os antibióticos usados nos Estados Unidos são usados na alimentação de animais. Este porquinho será alimentado com penicilina e tetraciclina antes de ir para o mercado. Até os vegetarianos recebem uma dose. Antibióticos também são pulverizados em frutas e vegetais. Não consigo imaginar um microbiólogo que diga que a aplicação disseminada de antibióticos fará algo além de selecionar organismos resistentes a antibióticos. Esta é a consequência. Há motivos econômicos para o fazer, e pode ser isso que o público queira. Mas eles também têm que sofrer as consequências, pois os antibióticos talvez não sejam mais úteis no tratamento de doenças daqui a algum tempo, no futuro próximo. O laboratório mandou o laudo da segunda amostra. A bactéria demonstra ser muito resistente ao antibiótico que ele estava tomando. Além de ser resistente àquele antibiótico, na verdade, ela é resistente a 2 outros que poderíamos usar. Felizmente, ainda há outro, é um antibiótico chamado vancomicina. Já está preparado? A vancomicina é considerada um antibiótico de último recurso. É muito potente, é cara e pode ser tóxica. Elia vai ter que receber esse remédio por via intravenosa e precisará manter a dose por 5 semanas, mesmo depois que for para casa. Isso é uma mudança drástica em relação às infecções de pneumococos do passado, quando uma colher de chá de um remédio cor-de-rosa 2 vezes ao dia resolvia tudo. Há uma grande preocupação quanto à disponibilidade de alguns antibióticos para tratar alguns organismos resistentes. Hoje em dia, alguns problemas só podem ser resolvidos por um único antibiótico. Então, existe o temor de que, se houver o desenvolvimento de resistência a este antibiótico, teremos um grande problema em nossas mãos. O Staphylococcus aureus é a maior causa de infecções hospitalares. Nos últimos anos, o número crescente de cepas resistentes tem gerado alarme. Muitas das cepas de Staphylococcus aureus em hospitais são resistentes a tudo, exceto a vancomicina. Então, se essas cepas se tornarem resistentes à vancomicina, pode haver o desenvolvimento de novas cepas de bactérias muito comuns e resistentes para as quais não haverá tratamento. Isso é um temor. Nos anos 90, as alas dos nossos hospitais pareciam com as alas dos anos 30, a era que antecedeu os antibióticos. Tínhamos pessoas morrendo de doenças como febre tifoide, tuberculose, difteria e pneumonia. E, na verdade, não tínhamos muito a dar a elas sob forma de terapia. No Colorado, o sol brilha praticamente o ano todo. Aconteceu. No hospital de Tóquio, um paciente desenvolveu uma infecção estafilocócica resistente à vancomicina. Se a cepa viajar para os Estados Unidos, como ocorreu no passado com cepas resistentes, os médicos terão pouquíssimas opções. Um dos fatores que levaram ao aumento global da resistência por parte das bactérias é o fato de termos populações de pessoas que se deslocam muito. Há viagens internacionais nas quais se pode literalmente pegar um organismo resistente e o transportar de um continente a outro em menos de um dia. Então, esse é um grande problema em âmbito mundial. Não existe tratamento para algumas cepas resistentes de algumas doenças que são potencialmente mortais. Em 94, uma mulher coreana voou de Baltimore para Chicago e Honolulu. Ela não sabia que era portadora de um caso ativo de tuberculose resistente a diversas drogas. Em virtude da doença, a mulher morreu 1 mês depois. Os passageiros que estiveram nos mesmos voos que ela foram examinados. 15 apresentaram resultado positivo para a tuberculose. Essas pessoas poderão ou não desenvolver uma tuberculose ativa. Se aprendemos alguma coisa nos últimos 50 anos da era do antibiótico, é que esta corrida vai continuar. Ela poderá se acelerar, porque no futuro teremos novos antibióticos, além de novos tipos de antibióticos. Mas acho que seremos ingênuos se pensarmos que este processo irá parar simplesmente porque desenvolvemos uma nova categoria de antibióticos ativos contra um micro-organismo que atualmente é resistente. Acredito que não irá parar.
Com a vancomicina, temos que nos preocupar com coisas como a toxicidade renal e os ouvidos. E este é o grande problema com os organismos que oferecem resistência. Temos um longo caminho à frente. Ele irá para casa tomando antibióticos intravenosos. Profissionalmente, temos pouquíssimas opções a oferecer a ele. Ei, você nem parou para dizer oi. Ele está pronto para voltar para casa. Um enfermeiro o visitará em casa para iniciar a medicação intravenosa. Ele será monitorado de perto para terem certeza de que o antibiótico não está causando problemas aos rins. 6 semanas depois, a infecção de Elia finalmente se foi. Nesta parte de Dakota do Sul, a cidade de Lead é um território de mineração. Pessoas de todas as partes das Black Hills têm trabalhado para a companhia de mineração Homestake, a mina de ouro em atividade há mais tempo em todo o mundo. A cidade tem uma única empresa. Sem a Homestake, Lead não existiria. Muitos deles são a 3ª ou 4ª geração de mineradores. Os avós trabalharam na mina. Depois os pais. Então é como uma grande família. Dê uma olhada nesta mesa aqui. É só uma garimpadeira de ouro automática. Ela faz a mesma coisa que o pessoal fazia antigamente no riacho, só que é muito mais eficiente, trabalha muito mais rápido e recolhe mais material. Vê aquela faixa dourada descendo daquela mesa? Aquilo é ouro. Mas aquela faixa é apenas metade do ouro desta pepita. Para extrair o restante, a pedra vai para tanques enormes de cianeto. O cianeto dissolve o ouro exatamente como o açúcar dissolve na água. Ele obtém uma solução pura. Depois que o ouro era extraído, a solução de cianeto era jogada no córrego da cidade Whitewood, matando tudo que se encontrava na água. Durante mais de 100 anos, o córrego ficou inerte. A Agência de Proteção Ambiental deu à Homestake 1 ano para o desenvolvimento de um projeto para a retirada do cianeto do córrego. Os responsáveis pela mina não sabiam como resolver o problema e ainda manter a mina rentável. Para os moradores de Lead, em Dakota do Sul, o lucro da Homestake significa empregos para a cidade. Há poucas coisas, além do cianeto, capazes de dissolver o ouro, e elas são muito piores do que o cianeto. O presidente da Homestake aumentou o desafio, tornar as águas do córrego tão limpas que nelas vivessem trutas. A Homestake contratou um bioquímico local, Jim Whitlock. Whitlock e sua equipe resolveram usar seus conhecimentos de microbiologia para experimentar algo novo. Começamos com o conhecimento simples de que as bactérias toleram o cianeto e sabíamos que algumas bactérias toleram mais cianeto do que outras. Na verdade, essa é uma forma padrão usada por microbiólogos para identificar bactérias, tomando por base a quantidade de cianeto que toleram. Pesquisamos mais a fundo e descobrimos que elas dividem a molécula de cianeto em 2 partes para usá-la como alimento. Essa foi a única coisa que descobrimos que poderia funcionar. Então, era uma oportunidade única e tinha que funcionar. Essa era a parte que assustava um pouco. Funcionou. Atualmente, toda a água da mina subterrânea é filtrada através destes tanques. Cada um contém cerca de 9.000 quilos de bactérias pseudomonas afixadas a discos plásticos. As bactérias gostam de se prender a coisas e têm uma pequena cauda que usam para propelir a si mesmas na água. Elas descartam a cauda e secretam uma camada de muco. É assim que elas aderem ao disco plástico. Este disco gira lentamente, cerca de meia rotação por minuto, parcialmente submerso no tanque de água, com as bactérias presas a ele. Então elas estão dentro d'água e estão novamente fora d'água, e depois estão dentro d'água. Quando elas estão fora d'água, atendem às suas necessidades de oxigênio, e quando estão dentro d'água, estão pegando cianeto e absorvendo metais. Diariamente, 15 milhões de litros de água limpa jorram da usina de tratamento para o córrego Whitewood. A usina começou a funcionar em 1984 e em 6 meses havia peixes nadando no córrego. Os peixes são os melhores químicos que existem, não há como enganá-los. Ou está bom para eles ou não está bom para ninguém. Antes da água percorrer o encanamento e chegar ao rio, as trutas mantidas na usina de tratamento dão a aprovação final. Os peixes estão contentes.
As pseudomonas têm muito alimento para consumir, fraturando o cianeto e o transformando em comida. Os contadores também estão contentes. Estávamos procurando um processo químico que provavelmente custaria 3 a 4 milhões de dólares por ano em substâncias químicas e na parte operacional. Acabamos achando um processo biológico que tem um custo operacional de aproximadamente $500 milhão por ano. Atualmente, o minério retirado da terra gera emprego para 1.000 moradores locais e muitos trilhões de bactérias. O resultado são 1.000 barras de ouro por ano. Para mim, voltar ao lugar onde cresci e fazer parte da equipe que limpou a região e transformou completamente uma área foi muito compensador. Principalmente porque foi na minha cidade natal. Volte. Faça um teste de respiração hoje e vamos ver se os antibióticos funcionaram